Nós temos, pela ordem, senador Cleitinho. Senador Cleitinho, Vossa Excelência disporá regimentalmente de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos senadores, senadoras, servidores dessa casa aqui, a população que está acompanhando a gente pela TV Senado. Mandar um abraço ao meu amigo vereador Lion de Betim, que está aqui hoje, aqui, um grande parceiro, né, que eu tenho muita gratidão por você, por tudo que você fez por mim na campanha, para acreditar no meu mandato, né, me levar meu nome a Betim. Então, conte comigo, conte com o meu mandato para trabalhar com você e trabalhar para Betim. Né, tem alguns vereadores que estão de Itaúna também, que está aqui também, que deve estar chegando, o Caio. Daqui a pouco eu cumprimento eles. O vereador que está aqui também de Santa Catarina, prazer de receber aqui, né? Essa casa aqui é para receber vocês mesmo. Então, eu queria aqui começar minha fala hoje, presidente. Primeiro, de uma fala infeliz do presidente Lula, falando que ele está alimentando mal. Eu acho que não tem condição para um presidente falar uma situação dessa, não. Um líder da nação falar uma coisa dessa, só no cartão corporativo já gastou mais de 12 milhões. Vamos falar a verdade, viu, gente? Nós estamos em junho ainda. Tem mais 6 meses ainda. E vem falar uma asneira dessa, Geraldo. Falar que está comendo mal, que não come bem no palácio. Eu acho que ele não conhece a realidade, não. E ele que gosta de falar que é o pai dos pobres, que anda no meio do povo. Eu ando, eu sei a realidade. E nós aqui, senadores, qualquer político do Brasil tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Eu não conheço. Eu vou saber o dia que esse país estiver quebrado, gente, o dia que esse país não falar que o país está quebrado, é o dia que tiver salário de político atrasado. O dia que tiver salário de político atrasado, fala, então está acontecendo alguma coisa. Porque falar que o país está quebrado, gente, o salário de todos os políticos estão em dia. Qualquer Câmara Municipal que existir, pergunta lá se alguma... Eu lembro da pandemia, que fecharam tudo. E quer dizer, o patrão que precisa trabalhar para pagar imposto, inclusive para pagar o nosso salário, estava tudo fechado. Pergunta se algum dia ficou algum salário de político atrasado. Aí vem um chefe da nação que fala que é humilde, que é do povo, e vem falar que está alimentando mal. Ah, pelo amor de Deus. Tem limite isso aqui, gente. Tem limite. Sabe? Então eu espero que o presidente Lula tenha um mínimo de respeito com a população, de falar uma asneira dessa. Pergunta lá como é que é lá no palácio, lá. Se não é lagosta, se não é camarão. Pra falar que tá comendo mal. Agora vai lá no Nordeste, vai lá no meu norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, que as pessoas têm que pedir cesta básica. Vive de cesta básica. Então a gente não tá tendo a noção da realidade do que ele tá falando, não. Eu, diferente, eu ajoelho quase todo. Tem dia que eu acelerar demais, a gente esquece. Eu ajoelho e agradeço a Deus pelo que o povo me deu e o que Deus me deu. Mas eu queria falar aqui também sobre a questão da CPMI. Está na hora, Geraldo, e todos os senadores aqui, a gente começar a focar em convocar inocentes. Para a gente mostrar a quantidade de inocentes que teve no dia 8. Está na hora da gente convocar quem foi omisso. Está na hora da gente começar a convocar a omissão que teve. Os inocentes. Então está na hora da CPMI. Porque o que eu vi na CPMI até agora é convocar algumas pessoas para fazer alguma narrativa de querer levantar que o presidente Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com isso. A verdade é essa, Marcos Rogério. O que a gente viu até agora aqui, se for eu vou falar a verdade, nós temos 4x0 para a gente até agora. 3x0 é música no Fantástico, 4x0 não sei onde não vai pedir. Porque a gente desmoralizou, mostrando, porque quer colocar de todas as formas aos que chamaram lá alguma influência com esse presidente Bolsonaro. Então quem precisa ser chamado mesmo? Quem foi omisso, quem fez a quebradeira, que não é de direita, não representa a direita, a gente sabe disso. Se tiver infiltrado, a gente tem que convocar, porque tem umas pessoas que aparecem nas imagens, senador Mourão, que a gente não sabe quem que é essas pessoas, de onde que vieram, se está preso, se não está. Então é essas pessoas que a gente tem que convocar agora, para a gente realmente fazer a CPMI ser proativa. A gente poder resolver isso da CPMI, gente. Colocar quem quebrou na cadeia, quem financiou na cadeia e tirar os inocentes da cadeia. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? Esses inocentes terão que entrar tudo para ser indenizado. Eles têm que ser indenizados. Agora, sabe quem vai chamar mais atenção? Quem vai pagar a indenização para eles é o povo. Porque de onde vai ver esse dinheiro? Quem vai pagar de verdade? São eles mesmos que são patrão que vai pagar imposto para pagar eles mesmos. Porque realmente quem deveria pagar, né, que foi injusto, que colocou essas pessoas na cadeia, não vai pagar. Fique à vontade, Geraldo. Eu queria fazer um pedido de um breve à parte. O senhor traz novamente 2 assuntos importantes de interesse da sociedade brasileira. Que essa casa às vezes fica muda, surda e surda
cega, surda e muda, tanto é que está desmoralizada perante a opinião pública, essa é a minha opinião, cada vez mais. Mas o senhor, com a sua coragem, com a sua ousadia no bem, o senhor traz o assunto das extravagâncias de um governo perdulário, que é o governo Lula, que passa mais tempo fora do Brasil do que aqui, tem até a charge de um grande artista cearense, chamado Sinfrônio, que ele coloca o presidente Lula ao lado do avião com o presidente Alckmin, que foi deixar o dia desse do aeroporto. Aí o Lula olha e diz: eu estou indo ou estou voltando? É isso que está acontecendo com o Brasil hoje. E dando declarações, como o senador Marcos Rogério colocou dessa tribuna há pouco tempo atrás, estapafúrdia de alguém que está totalmente fora da realidade do Brasil. Como você falou, diárias de centenas de milhares de reais, cada comitiva maior do que a outra, e a coisa pegando fogo aqui. E a gente não vê uma responsabilidade. Atacando o Banco Central, que é premiado no mundo inteiro, o Banco Central do Brasil, agora. Ataque a uma instituição que tem mais de 50 anos. A instituição, não estou nem falando do presidente, que está sendo atacado, vilipendiado o tempo todo por esse governo que está dando um tiro no pé. Eu não entendo, o governo diz que a inflação está baixa, se vangloria aqui e fica atacando o Banco Central. Não fecha. Senador Cleitinho, a CPMI, é uma vergonha o que está acontecendo. Sequestraram. Eu não tenho a menor dúvida do que vai sair do relatório. Porque é o que a gente viu na CPMI da pandemia. Foi montado a tropa de choque, vai lá, faz o relatório, eu não tenho dúvida. Mas a população brasileira, enquanto tiver rede social, porque eles vão querer tirar, PL 2630 está aí de novo na Câmara sendo ameaçado. PL da censura. Eles vão querer tirar a liberdade do povo brasileiro, caçar Deltan Dallagnol, como tantos outros presos políticos que a gente tem. E na CPMI a gente tem vários, só de um lado que foram ouvidos. O coronel Eduardo Naime é um preso político, sem direito à defesa. Você vê, general Mourão, o advogado dele falar, olhando para os senadores e deputados, que não está tendo, o senador Carlos Viana, acesso aos autos. O cara que estava no fronte, que levou um tiro, que foi mostrado lá por um colega nosso, prendeu 400 pessoas no dia de folga dele. Está preso até agora lá, longe da família, longe dos filhos, sem ter acesso aos autos. Ou esse Senado se levanta, cadê a turma dos direitos humanos? Cadê a turma dos direitos humanos? É só para um lado. A caçada é implacável contra os conservadores, mas o povo brasileiro está assistindo a tudo isso e não se dobra, porque é libertário. A verdade vai aparecer. Os covardes que não se manifestam serão julgados pela história com esse crime que acontece no Brasil. Muito obrigado. Fique à vontade, Marcos Rogério. Senador Cleitinho, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso que faz aqui. De modo especial, ressaltar a abordagem que Vossa Excelência faz com relação à CPI e essa necessária mudança de foco. É lançar luz sobre aqueles que estão com sua liberdade cerceada, estão presos e que até agora não tiveram voz e que até agora não foram mostrados. É conhecer a história dessas pessoas, conhecer os ideais dessas pessoas e conhecer qual foi a extensão de culpa dessas pessoas, se é que tem culpa, porque muitos daqueles que estão dentro das unidades prisionais, quando você vai visitar, senador Carlos, você conversa com essas pessoas e fala assim: olha, eu nunca entrei no Supremo Tribunal Federal, nunca entrei no Congresso Nacional, nunca entrei no Palácio do Planalto, estou preso porque estava como cidadão brasileiro exercendo um direito que a Constituição me assegura, de manifestação livre, sem ameaça, sem violência. Então por que essas pessoas estão presas? Então eu acho que se essa CPI conseguir lançar luz sobre essas pessoas e trabalhar na perspectiva de corrigir injustiças, porque nós, da oposição, e acredito que muitos daqueles que estão na base do governo também têm essa consciência, não quero ser aqui hipócrita, fazer um discurso diferente disso,
também tem a compreensão de que quem cometeu o crime deve pagar pelo crime, esteja ele de um lado ou de outro. Agora, não dá para a gente perpetuar injustiça sobre aqueles que nada fizeram para estarem aprisionados como estão. Então, a sugestão de Vossa Excelência é muito apropriada, é oportuna e nos dá a oportunidade de, quem sabe, trabalhar de correção de injustiças. Senador Cleitinho, me permite só uma parte rápida aqui ao senador Cleitinho. Eu fiz, inclusive, esse apelo ontem na CPMI. Nós temos aí o coronel Naime, que fez o depoimento antes de ontem, e que está há 5 meses preso. Ninguém quer defender ninguém, né? Tem que apurar tudo isso, mas não tem sentido ele ficar em regime fechado, né? Esperando realmente abrir um processo. Quer dizer, ele já, inclusive, ele estava de férias, ele foi convocado no dia 8. Ele, inclusive, enfrentou aqui, né, alguns manifestantes, foi agredido, inclusive, e está lá. Então, olha, bota a tornozeleira, vai em casa e tal, aí não corre mais, oferece nenhum risco de investigação. Agora, não dá para ficar a vida toda esperando, sabe, sem saber o que faz, né? Então, fizemos um apelo para que o ministro, né, Alexandre de Moraes visse isso. Eu até vou pedir agora ao jurídico para que eu possa visitá-lo, como fizemos com o Anderson Torres, visitamos, porque, de fato, acima de tudo, é um ser humano. Ele, inclusive, tem filhos, inclusive uma filha com necessidades especiais, uma filha com deficiência, e que realmente precisa realmente da presença dele, do carinho dele, da família dele. Então, eu fiz esse apelo ontem na CPMI e faço aqui, aproveitando a oportunidade do aparte, para renovar e insistir nessa questão da liberação ou prisão domiciliar, alguma coisa assim, que não pode ficar lá com essa expectativa, sem saber o que vai acontecer. Obrigado, presidente. Senador Cleitinho, cumprimentá-lo aí pelo discurso sempre autêntico e honesto, né? Você nos deixa cada vez mais entusiasmados, não é, com a tua presença aqui dentro do Senado Federal, representando de forma extraordinária o Estado de Minas Gerais. E eu só queria destacar nessa discussão toda que a gente tem visto desde o dia 8 de janeiro aqui no Brasil, né, que as pessoas que qualificam aqueles que se manifestaram no dia 8 de terroristas são os mesmos que se recusam a qualificar como terroristas as organizações narco-guerrilheiras que existem aqui dentro do Brasil, responsáveis aí por inúmeros atos contra o Estado brasileiro, e ficam, não é, passando pano em cima dessa gente. A CPMI, eu vou lhe dizer algo que não vai sair daquele relatório, não é que no dia 8 de janeiro, um grupo de manifestantes avançou para a esplanada do Ministério por negligência e incompetência dos organismos do governo federal responsáveis. O que eles fizeram? Nada. Nada. E aí, isso não vai sair escrito em lugar nenhum. Lamentavelmente, o Brasil não vai saber a verdade. Presidente, por gentileza, deixa só para concluir. Rápido. Eu quero aqui só para dar uma sugestão, primeiro agradecer a toda a parte de vocês são referência e professores para mim. Mas eu queria dar uma sugestão para o nosso presidente, o Lula. Ele pode viajar, o direito que ele tem de viajar como presidente, é que busque recursos para o Brasil, mas uma sugestão que eu dou, da mesma maneira que ele está viajando para o exterior, ele começa a viajar dentro do Brasil, que lá no norte de Minas, lá no Vale de Jequitinhonha, que lá ele vai descobrir quem está comendo mal. Lá ele vai estar a verdadeira realidade do povo brasileiro. Lá ele vai conhecer. E eu queria falar aqui também, é uma sugestão que eu fiz num projeto, eu queria muito apoio de todos, quem é base, quem é oposição, que eu acho que é um projeto justo. Tem todas as embaixadas. Eu quero tentar tirar foto das embaixadas da França, da Espanha. Sabe ver se não tem um frigobar, se não tem ar-condicionado, se não é chique pra caramba as embaixadas que tem. Fique nas embaixadas. Agora, caso não queira ficar na embaixada, aí a lei é o seguinte, vai pagar do próprio bolso. Pensa fazer 2 diárias lá na França, mais de 700 mil reais. Eu sei que tem toda uma estrutura. 700 mil reais. O país está quebrado. Um país que precisa reconstruir. Então é simples o meu projeto. Eu quero apoio de todos aqui. Tem embaixada, fique na embaixada. Não quer ficar na embaixada, pague
do seu próprio bolso. Será que vai pagar? Muito obrigado, viu, senhor presidente? De nada, senador Cleitinho. Apenas por uma questão, repito, de justiça para com os fatos, hoje o Senado Federal esteve presente, inclusive na condição de representar o presidente Rodrigo Pacheco, num importante evento dado a conhecer de todos nós, que foi o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar na ordem de 77 bilhões de reais. Então nós não podemos desconhecer que fatos estão sendo visivelmente constatáveis com iniciativas importantes, em especial para camadas às quais, com toda razão, afinal de contas, nós nos deparamos com uma realidade de milhões de flagelados pela ausência alimentar, mas programas consistentes que vão no atendimento na ponta dos que mais necessitam, entre estes nordestinos como eu, mineiros como Vossa Excelência, em especial da região do Jequitinhonha, e falando a Vossa Excelência, falo ao meu querido outro representante do Estado de Minas Gerais. Apenas para fazer o devido registro, porque foi hoje pela manhã um evento de lançamento do Plano Safra de 77 bilhões de reais. Nós temos como